Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Sacrifiquei tudo para criar minha irmã, mas ela fingiu ser rica e se casou, enquanto me afastava, então aqui está o que aconteceu. Eu, uma mulher de 33 anos, tenho criado minha irmãzinha Becca de 23 anos, desde que eu tinha apenas 15. Eu não estava pronta para ser mãe, quero dizer, quem está aos 15? Mas quando você perde seus pais em um acidente de carro e o que resta da sua família é uma garotinha assustada de 5 anos, você realmente não tem escolha. Você simplesmente faz o que precisa ser feito. Crescemos pobres, lutando para sobreviver em nossa pequena cidade, onde todos conheciam os negócios dos outros. Não demorou muito depois da morte de nossos pais para que a família do meu pai caísse sobre nós como abutres. Eles levaram tudo, o seguro de vida do nosso pai, suas pequenas economias, até o maldito carro que esteve no acidente. Tudo que nos deixaram foi nossa casa de infância, e isso parecia mais uma oferta de pena do que qualquer outra coisa. Mas era tudo o que tínhamos, então me agarrei a ela como uma tábua de salvação. Tive que abandonar o ensino médio para criar Becca. Aos 15 anos, me tornei a provedora da casa. Não foi fácil. Ninguém queria contratar uma adolescente, especialmente uma sem experiência e sem educação. Mas eu era teimosa, ou talvez apenas desesperada. Peguei qualquer trabalho temporário que pudesse encontrar, babá, limpeza de casas, fritando hambúrgueres no fast food local. De alguma forma, consegui subir na carreira ao longo dos anos. Me tornei gerente no fast food. Não era glamouroso, mas pagava as contas e o dinheiro que ganhava lá e com outros trabalhos temporários ajudava a Becca a passar pela faculdade. Becca era meu mundo. Trabalhei até me esgotar por ela. Cada centavo que ganhava era para garantir que ela tivesse uma vida melhor do que a minha. Economizei e guardei cada centavo para poder enviá-la para a faculdade. Nossos pais teriam querido isso. E Becca, ela costumava me prometer o mundo. Ela dizia, assim que eu me formar, vou conseguir um bom emprego e te pagar tudo, mana. Eu nunca quis que ela me pagasse nada, só queria que ela fosse feliz. Mas era reconfortante ouvir que meus sacrifícios significavam algo para ela. Mas então, alguns meses atrás, no último ano de faculdade, Becca conheceu um rapaz e tudo mudou. Eles namoraram durante toda a faculdade, e Becca parou de vir para casa durante as férias. Em vez disso, passava o tempo com Jake e sua família. Eu não estava feliz com isso, mas pensei que fosse apenas uma fase. A faculdade muda as pessoas, certo? Além disso, depois de investigar um pouco, descobri que a família de Jake era uma das mais importantes da cidade. Dinheiro antigo, filhos de fundos fiduciários, o que fosse. Praticamente, eles eram a realeza por aqui. Eles possuem metade dos negócios da cidade e tinham mais dinheiro do que eu poderia sonhar. Eu não me opus ao relacionamento deles, quero dizer, quem sou eu para atrapalhar a felicidade de Becca? Se ela estava apaixonada, isso era tudo o que importava. Mas não pude evitar me sentir um pouco excluída. Ela costumava ser minha pequena sombra, sempre ao meu lado, e agora mal tinha tempo para mim. Mas fiquei em silêncio. Não queria ser a irmã mais velha pegajosa que não podia deixá-la ir. Depois da formatura, as coisas só pioraram. Becca se mudou com Jake, e eu a via ainda menos. No entanto, os pedidos de dinheiro continuavam chegando. Ela dizia que era para mantimentos ou aluguel, e eu mandava o que ela precisava sem fazer perguntas. Embora quisesse que ela voltasse para a nossa casa de infância, ainda era meu trabalho cuidar dela. Mas as quantias que ela pedia começaram a ser ridículas, tão ridículas que eu poderia comprar um carro com esse dinheiro. Achei que talvez a família de Jake estivesse pressionando, ou talvez a vida dela tivesse se tornado mais cara. Não queria me intrometer, então continuei enviando dinheiro. Então um dia, estava navegando pelo Facebook durante uma pausa no trabalho e vi algo chocante. Era uma foto de Becca e Jake, sorrindo como se não tivessem uma preocupação no mundo. Ela estava usando um anel de noivado. Eles estavam prestes a se casar. Meu coração quase explodiu de orgulho e felicidade. Minha irmãzinha ia se casar. Imediatamente enviei uma mensagem de texto para parabenizá-la e perguntei sobre os planos do casamento. Eu não podia esperar para vê-la caminhar até o altar. Talvez ela até me pedisse para acompanhá-la no dia mais importante de sua vida. Rapidamente ofereci o vestido de noiva da nossa mãe. Eu o amava e tinha sonhado em usá-lo um dia. Era antiquado, claro, mas era lindo e significaria o mundo para mim ver Becca usá-lo. Mas a resposta dela não foi o que eu esperava. Ela me disse para não falar sobre o casamento, que eu não estava convidada. Fiquei atonita. Enviei outra mensagem perguntando se algo estava errado, se eu tinha feito algo para aborrecê-la. Ela não respondeu. Tentei ligar, mas ela recusou a chamada. Minha irmãzinha estava me afastando, e eu não entendia por quê. No dia seguinte, consegui convencê-la a se encontrar comigo para tomar um café.
Estava tão ansiosa para vê-la, para ouvir o que estava acontecendo. Até tirei o dia de folga do trabalho, o que era um grande problema porque perder um turno significava perder dinheiro que eu não podia me dar ao luxo de perder. Mas por Becca eu faria qualquer coisa. Quando finalmente apareceu, mal a reconheci. Seu cabelo preto, que eu tanto amava porque me lembrava nossa mãe, agora estava tingido de loiro. Ela parecia diferente, não apenas fisicamente, mas na maneira como se comportava. Havia uma frieza, uma distância que eu nunca tinha sentido antes. Tentei fazer conversa, perguntando sobre o casamento, pedindo para ver o anel. Ela me mostrou, mas se recusou a deixar que eu o tocasse. Disse que minhas mãos estavam sujas. Tentei rir, limpei minhas mãos com lenços umedecidos que tinha na bolsa, mas ela ainda não me deixou segurá-lo. Ela nem sequer tomou o café que eu pedi para ela. Simplesmente sentou-se ali, me olhando como se eu fosse uma estranha. Não conseguia entender o que tinha feito de errado. Acabei de enviar dinheiro para ela 2 semanas atrás. Estava me esforçando tanto para fazê-la feliz, para ser solidária, e aqui estava ela, agindo como se não pudesse suportar estar perto de mim. Pedi desculpas, pensando que talvez a tivesse chateado de alguma forma, mas em vez de se acalmar, ela ficou ainda mais agitada. Quando insisti que precisava conhecer seu noivo antes do casamento, ela gritou comigo, dizendo que eu nunca deveria conhecê-lo, que nunca deveria aparecer em seu casamento. Se eu realmente a amasse, me fez prometer e eu prometi, mas isso quebrou algo dentro de mim. A conversa me assombrou por dias. Não conseguia afastar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Becca não estava agindo como ela mesma. Ela estava me escondendo algo grande. Comecei a investigar sua vida, seguindo seus amigos da faculdade no Facebook, tentando juntar as peças do que estava acontecendo. E o que descobri me devastou. Minha irmã estava vivendo uma mentira. Ela estava dizendo a todos que nossos pais eram ricos, que viviam no exterior e estavam financiando seu estilo de vida luxuoso. Ela estava fingindo ser rica e estava prestes a se casar com uma das famílias mais ricas da cidade com base nessas mentiras. Agora eu a entendo. Ela fabricou toda essa vida, e se eu aparecer no casamento, a verdade virá à tona e tudo desmoronará. Atualmente não sou mais do que um lembrete de seu verdadeiro passado, o que ela está tão desesperada para apagar. Se eu aparecer em seu casamento, arruinarei tudo para ela. Ela perderá Jake, sua família, sua chance de viver como uma princesa, tudo porque ela tem vergonha de mim, a mesma irmã que sacrificou tudo por ela. Honestamente não pude acreditar quando descobri. Depois de tudo o que fiz, depois de todos os anos de trabalho duro, todas as noites sem dormir, todos os sonhos que coloquei em espera para criá-la. É assim que ela vai me retribuir? Cortando-me de sua vida porque não me encaixo na imagem que ela quer projetar? O casamento é no próximo mês e eu não sei o que fazer. Uma parte de mim quer aparecer de qualquer maneira, forçá-la a enfrentar a verdade. Mas outra parte de mim sabe que isso só a machucaria, e apesar de tudo eu não quero machucá-la. Só quero minha irmã de volta, a garotinha que criei, a que costumava me prometer o mundo. Tenho pensado nisso, tentando descobrir onde errei. Será que a protegi demais? Será que a pressionei demais? Ou sempre foi esse o seu destino? Eu não tenho as respostas, e não sei se algum dia terei. O que sei é que não posso continuar vivendo assim. Não posso continuar me sacrificando por alguém que não me quer em sua vida. Passei tanto tempo colocando suas necessidades acima das minhas que esqueci como cuidar de mim mesma. Talvez seja a hora de começar a cuidar de mim mesma em vez disso. Mas é difícil, é tão difícil porque embora ela me tenha afastado, não quero que ela se case sob esse manto de mentiras, em uma vida falsa. Então Reddit, digam-me, sou uma idiota por querer arruinar o casamento da minha irmã mais nova, ou simplesmente devo desaparecer no fundo e deixá-la viver essa vida falsa que criou? Estou muito confusa e realmente poderia usar uma perspectiva externa. Primeira atualização, meu Deus. Nunca esperei que esta postagem explodisse como aconteceu. Meu telefone não parou de vibrar com notificações. Não posso agradecer o suficiente pelo apoio esmagador, os conselhos e até mesmo o amor duro que alguns de vocês deram. Isso me deu muito em que pensar. Quero abordar algumas das perguntas e comentários mais comuns que tenho visto. Tutela legal. Não, nunca adotei legalmente Becca. Eu tinha apenas 15 anos quando nossos pais morreram, então não pude. Os serviços infantis supervisionavam ocasionalmente, mas, sendo nossa pequena cidade o que é, meio que fecharam os olhos, contanto que Becca parecesse bem. Sei que não era o ideal, mas fizemos funcionar. 2. A situação do dinheiro. Muitos de vocês perguntaram sobre o recente aumento nas demandas financeiras de Becca. Vocês têm razão, é suspeito. Estamos falando de um salto de alguns centenas de dólares aqui e ali para milhares por mês. No começo, atribuí isso ao custo de vida na cidade, mas agora me pergunto se há algo mais por trás disso. Talvez ela esteja tentando manter as aparências com a família de Jake. Não sei, e isso está me matando. 3.
A família de Jake, pelo que descobri principalmente através de fofocas da cidade e um pouco de stalking nas redes sociais, eles têm dinheiro antigo, muito antigo. Eles possuem cerca de metade dos negócios da cidade, incluindo o banco, o clube de campo e até o jornal local. Eles têm a reputação de ser bastante elitistas e exclusivos. Nunca os conheci, mas ouvi histórias sobre como tratam as pessoas que consideram inferiores. 4. Minha saúde mental. Sim, tentei terapia. Alguns de vocês sugeriram que poderia me ajudar a estabelecer melhores limites. O problema é que é caro e com minha renda não posso pagar sessões regulares. Fui algumas vezes depois que nossos pais morreram, mas foi principalmente para ajudar Becca a lidar com isso. Acho que nunca lidei realmente com meu próprio luto. 5. Família estendida. Este é um ponto sensível. Depois que nossos pais morreram, a família do meu pai caiu sobre nós e levou praticamente tudo. Não tivemos notícias deles desde então. Quanto à família da nossa mãe, eles vivem do outro lado do país e nunca estiveram realmente na imagem. Tem sido apenas Becca e eu por tanto tempo. 6. Minha educação. Várias pessoas perguntaram por que não voltei para a escola depois que Becca ficou mais velha. Honestamente, nunca pareceu o momento certo. Sempre havia outra conta para pagar, outra crise para lidar. Além disso, a ideia de sentar em uma sala de aula com crianças 10 anos mais novas do que eu era bastante intimidante. 7. Personalidade de Becca. Isso é difícil de responder. A garotinha que criei era doce, carinhosa e grata, mas as pessoas mudam, certo? Continuava dizendo a mim mesma que seu distanciamento era apenas parte do crescimento, de abrir suas asas. Agora não estou tão certa. Talvez eu tenha sido cega para quem ela realmente é, ou talvez ela tenha se perdido tentando se encaixar no mundo de Jake. Ainda estou dividida sobre o que fazer em relação ao casamento. Uma parte de mim quer respeitar os desejos de Becca e ficar longe, mas outra parte sente que estaria traindo a mim mesma se não defendesse a verdade. Um comentário realmente me impactou. Alguém disse que passei toda a minha vida sendo mãe de Becca. Talvez seja a hora de começar a ser mãe de mim mesma. Isso me atingiu forte, sabe? Tenho muito em que pensar. Vou atualizar novamente uma vez que tenha tomado uma decisão sobre o casamento. Obrigada novamente pelo apoio. Significa mais do que vocês podem imaginar sentir que alguém está ouvindo depois de todos esses anos. Segunda atualização. É o dia antes do casamento e minhas emoções estão por toda parte. Depois de ler centenas de comentários e passar noites sem dormir, tomei uma decisão. Não vou ao casamento. A maioria de vocês aconselhou contra interromper o casamento, e depois de muita introspecção, eu concordo. Só causaria mais dor e drama, e apesar de tudo, eu não quero machucar Becca. Este deve ser o dia mais feliz da sua vida, mesmo que seja construído sobre mentiras. Tentei ligar para Becca uma última vez ontem, esperando que pudéssemos conversar antes do grande dia, mas como temia, ela bloqueou meu número. Até passei pelo seu apartamento durante meu almoço, mas seu carro não estava lá. É como se ela tivesse me apagado completamente, eliminando qualquer vestígio de sua antiga vida antes de entrar na nova. Hoje recebi uma chamada estranha de um número desconhecido. Quando atendi, ouvi uma respiração do outro lado e então desligaram. Uma parte de mim se pergunta se era Becca tendo dúvidas ou querendo me contatar, mas provavelmente estou apenas me agarrando a um fio de esperança, vendo o que quero ver. Alguns de vocês sugeriram que eu escrevesse uma carta para Becca, expressando meus sentimentos e nossa história. Eu tentei, realmente tentei. Sentei-me com papel e caneta. Parecia mais pessoal do que um e-mail. Mas toda vez que começava a escrever, acabava com um papel manchado de lágrimas. Como você resume uma vida inteira de amor, sacrifício e dor em uma única carta? No final, decidi não fazer isso. Se Becca quiser saber como me sinto, ela sabe onde me encontrar. Amanhã, planejo ficar em casa e tentar me distrair. Alguns dos meus colegas de trabalho, abençoados sejam eles, ofereceram-se para vir me dar apoio moral. Vamos pedir pizza, assistir filmes terríveis e, com sorte, manter minha mente longe do que está acontecendo do outro lado da cidade. Para aqueles que perguntaram sobre meu trabalho, liguei para dizer que estou doente amanhã. Meu chefe sabe um pouco sobre a situação e tem sido surpreendentemente compreensivo. Suponho que sou sortuda nesse sentido. Continuo pensando no que Becca poderia estar fazendo agora. Será que ela está fazendo ajustes de última hora em seu vestido? Ensaiando seus votos? Sentirá alguma culpa ou arrependimento por me excluir deste grande momento de sua vida? Ou apenas sentirá alívio por seu passado embaraçoso não se intrometer em seu dia perfeito? Uma parte de mim ainda quer dirigir até aquela igreja amanhã e contar a todos a verdade, mas sei que isso é apenas dor e raiva falando. Por mais que Becca tenha me machucado, ainda a amo. Ela ainda é aquela garotinha que criei em algum lugar dentro dela, e tenho que acreditar que um dia ela também se lembrará disso. Então amanhã, enquanto Becca caminha até o altar para sua nova vida, estarei aqui, tentando descobrir como será minha vida sem ela nela. É assustador, para ser honesta.
Passei tanto tempo me definindo como a irmã, cuidadora de Becca que não tenho certeza de quem sou sem esse papel. Mas talvez essa seja a vantagem em tudo isso, se é que há uma. Talvez seja finalmente a hora de descobrir quem sou e o que quero, além de apenas ser a irmã de Becca. Vou atualizar novamente depois que o dia do casamento tiver passado. Obrigada novamente a todos pelo apoio. Significa muito saber que não estou sozinha nisso. Terceira atualização. Olá a todos. Já passou uma semana desde o casamento, e dizer que tem sido uma montanha-russa seria um eufemismo. Tenho adiado esta atualização porque, honestamente, ainda estou processando tudo o que aconteceu. Mas todos vocês têm sido tão solidários e merecem saber como as coisas terminaram, então aqui vai. O dia do casamento em si foi difícil. Fiquei em casa como planejado, e meus colegas de trabalho vieram com comida suficiente para alimentar um exército. Eles fizeram o melhor que puderam para manter meu ânimo, mas não consegui evitar verificar as redes sociais a cada 5 minutos. O Instagram do jornal local estava cheio de fotos do casamento do ano na sociedade. Ver Becca em seu vestido de noiva, não o da nossa mãe, é claro, mas um vestido de grife que provavelmente custou mais do que nossa casa, foi como um soco no estômago. Ela parecia feliz, radiante até, e eu não estava lá para ver isso pessoalmente. Pensei que isso seria o fim. Becca cavalgaria para o pôr do sol com seu príncipe encantado e eu ficaria para trás para juntar os pedaços da minha vida. Mas 2 dias depois do casamento, recebi uma carta de Becca pelo correio. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui abri-la. Dentro havia uma breve nota que dizia: desculpe por te afastar, mas eu precisava de um corte limpo para começar minha nova vida. Por favor, não tente me contatar ou a família de Jake. É melhor assim. Cuide-se. B. Não havia eu te amo nem obrigada por tudo, apenas uma fria solicitação para que eu desaparecesse. Não tenho vergonha de admitir que chorei por horas depois de ler isso. Parecia que estava perdendo-a novamente. Estava pronta para respeitar seus desejos, para tentar seguir em frente com minha vida. Mas então ontem, tudo explodiu de uma maneira que nunca poderia ter previsto. Estava em casa, olhando sem muito interesse programas online para obter meu diploma de equivalência de ensino médio. Alguns de vocês sugeriram que me concentrasse na minha educação, e vocês têm razão. Quando houve uma batida na porta, abri e encontrei uma mulher mais velha que nunca tinha visto antes, mas a reconheci das fotos do casamento, a mãe de Jake. Ela se apresentou como Margarete e perguntou se poderia entrar. Fiquei tão surpresa que simplesmente me afastei e a deixei passar. Sentamo-nos na minha pequena sala de estar, ela parecendo tão fora de lugar com seu conjunto de grife, e então ela soltou uma bomba. Ela sabia a verdade sobre Becca o tempo todo. Aparentemente é prática padrão em seus círculos fazer verificações de antecedentes sobre possíveis cônjuges. Margarete havia contratado um investigador particular meses atrás, que descobriu tudo sobre nosso passado. Ela sabia sobre a morte de nossos pais, sobre como criei Becca, sobre nossas lutas financeiras, tudo. Perguntei a ela por que havia permitido que o casamento continuasse se sabia que Becca estava mentindo. Sua resposta me gelou até os ossos. Ela disse: queria ver até onde ela iria. Queria dar a ela a chance de confessar. Margarete me bombardeou com perguntas sobre nossa vida, sobre o dinheiro que Becca estava pedindo. Me vi desabafando tudo, anos de emoções reprimidas saindo como uma enxurrada. Ela me agradeceu por minha honestidade e disse que tinha alguns assuntos para resolver, então saiu tão rápido quanto chegou, me deixando furiosa. Não sei exatamente o que aconteceu depois, mas pelo que ouvi na cidade foi feio. Margarete confrontou Becca e Jake em seu novo apartamento. Houve uma grande briga. Jake aparentemente não tinha ideia sobre o verdadeiro passado de Becca. Ele acreditou em cada mentira que ela contou. Agora a família de Jake está ameaçando anular o casamento. Estão alegando que Becca cometeu fraude ao se representar falsamente. Toda a cidade está fervendo com o escândalo e Becca. Ela me ligou ontem à noite histérica. Todas as suas mentiras desmoronaram ao seu redor. Ela me implorou para dizer a todos que não era verdade, que ela realmente vinha de uma família rica. Ela implorou para que eu mentisse por ela, para ajudá-la a manter a vida que construiu. Uma parte de mim, a irmã mais velha que passou toda a sua vida protegendo Becca, queria correr para ajudá-la. Mas uma parte mais forte, a parte que finalmente está começando a se valorizar, sabia que não podia fazer isso. Disse a Becca que a amava, mas que precisava enfrentar as consequências de suas ações, que eu não poderia mentir por ela. Ela desligou chorando. Não sei o que vai acontecer agora. Jake vai ficar ao lado dela quando a poeira baixar? A família dele vai seguir em frente com suas ameaças? Becca finalmente terá que enfrentar a realidade? Não tenho respostas para nenhuma dessas perguntas. O que sei é que estou emocionalmente exausta. Todo este caso trouxe à tona anos de sentimentos enterrados e questões não resolvidas. Vários de vocês recomendaram terapia nos comentários, e acho que tem razão. Encontrei um grupo de apoio para pessoas afastadas de suas famílias que vou tentar.
Também estou avançando com a obtenção do meu diploma de equivalência de ensino médio. Alguns editores gentis até se ofereceram para me ajudar com tutorias online, o que eu talvez aceite. Não sei o que o futuro reserva para mim ou para Becca, mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou colocando a mim mesma em primeiro lugar, e isso é algo. Vou postar uma atualização final quando as coisas tiverem se acalmado um pouco mais. Obrigada novamente pelo apoio ao longo desta jornada louca. Quarta atualização final. Já passou um mês desde minha última atualização e parece que uma vida inteira se passou. Tanto mudou, e ainda estou tentando processar tudo, mas prometi a todos uma atualização final, então aqui vai. Primeiro, o resultado do drama do casamento. Foi complicado para dizer o mínimo. A família de Jake seguiu em frente com sua ameaça de buscar uma anulação. Alegaram que Becca essencialmente cometeu fraude ao se representar falsamente seu passado. Isso se transformou em uma grande batalha legal, que foi o que mais se falou na cidade durante semanas. Becca tentou lutar no começo. Contratou um advogado, não sei como pagou por isso, e tentou argumentar que seu passado não importava, que ela e Jake estavam apaixonados. Mas quando o próprio Jake testemunhou que se sentiu enganado e queria sair do casamento, praticamente tudo acabou. O casamento foi anulado 3 semanas depois da cerimônia. A família de Jake garantiu que isso acontecesse rapidamente e silenciosamente, provavelmente para minimizar o escândalo. Ouvi dizer através de rumores que eles pagaram a Becca um acordo em troca de ela assinar um acordo de não divulgação sobre todo o caso. Quanto a Becca é complicado. Depois que a anulação foi finalizada, ela apareceu na minha porta chorando. Pediu desculpas por tudo, por mentir, por me afastar, por se aproveitar de mim todos esses anos. Disse que se deixou levar tanto pela fantasia de ser outra pessoa que perdeu de vista quem realmente era e as pessoas que realmente se importavam com ela. Gostaria de dizer que a perdoei imediatamente e nos abraçamos como nos filmes, mas a vida real não é tão simples. Disse a ela que precisava de tempo, que estava feliz por ela estar assumindo a responsabilidade por suas ações, mas que a confiança leva tempo para ser reconstruída. Ela tem estado comigo nas últimas 2 semanas. É estranho, para dizer o mínimo. Ambas estamos tentando, mas há tanta mágoa e ressentimento acumulados ao longo dos anos. Começamos a ver um terapeuta familiar juntas. Acontece que o acordo de Becca serve para algo, e está nos ajudando a trabalhar em alguns de nossos problemas. Não estou certa sobre o que o futuro reserva para nosso relacionamento. Não sei se algum dia seremos tão próximas como éramos antes, mas estamos tentando, e isso é algo. Quanto a mim, tenho me concentrado em mim mesma, pelo que parece ser a primeira vez na minha vida. Comecei aquelas aulas online para obter meu diploma de equivalência de ensino médio, que mencionei, e estou orgulhosa de dizer que estou indo bem. É um desafio equilibrar trabalho e estudo, mas é bom estar trabalhando em algo para mim. Também tenho frequentado aquele grupo de apoio para pessoas afastadas de suas famílias. Tem sido revelador ouvir as histórias de outras pessoas e perceber que não estou sozinha em minhas lutas. Além disso, está me ensinando muito sobre como estabelecer limites saudáveis, algo com que sempre tive dificuldades. Meu chefe descobriu tudo o que aconteceu. Em uma cidade pequena, as notícias viajam rápido e tem sido incrivelmente compreensivo. Até me ofereceu uma promoção. Não é muito, mas é um passo à frente, e o dinheiro extra ajudará com os custos da minha educação. Uma surpresa inesperada em tudo isso foi Margarete, a mãe de Jake, que se tornou uma espécie de mentora para mim. Depois que tudo se acalmou, ela entrou em contato e se ofereceu para me ajudar a voltar para a escola. Ela tem me dado conselhos sobre tudo, desde hábitos de estudo até planejamento de carreira. No começo fiquei desconfiada dado o papel dela em expor Becca, mas ela tem sido nada mais do que gentil e solidária. Então, onde isso deixa as coisas? Honestamente, não estou certa. Meu relacionamento com Becca ainda está em terreno instável, mas estamos trabalhando nisso. Lentamente, mas seguramente, estou construindo uma vida para mim mesma que não gira em torno de cuidar dela. É assustador e emocionante ao mesmo tempo. Para todos que acompanharam esta louca história, que ofereceram conselhos e apoio, obrigada. Suas palavras significaram mais para mim do que podem imaginar. Vocês me ajudaram a encontrar a força para me defender e começar a me colocar em primeiro lugar. Não sei o que o futuro reserva, mas pela primeira vez em muito tempo estou animada para descobrir. Seja o que for, sei que enfrentarei em meus próprios termos. Este é meu adeus final nesta história. Obrigada a todos novamente por tudo. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.